Se você puder, talvez, explicar sobre pessoas que não podem se mudar para o campo, que muitas pessoas estão pensando em segurança e coisas desse tipo, seja por razões físicas ou por causa da idade e coisas assim, se você pudesse associar esse comentário. Isso é uma coisa muito geral, mas existem pessoas que estão morando em cidades nos Estados Unidos e elas pioraram muito nos últimos 10 anos. Certo? Elas se tornaram mais violentas, as leis e a ordem estão se desintegrando, muitos crimes violentos, muitas drogas, e se tornando a cada dia menos e menos parecido com o lugar que você queira criar suas crianças. Se você é uma pessoa de idade vivendo sozinha e você, por exemplo, precisa de acesso ao hospital para fazer hemodiálise toda semana, você precisa morar perto de um centro médico, não tem como fugir disso. Então todos nós estamos tendo que tomar decisões difíceis e rápidas. Mas a boa notícia da Bíblia é que não é um pecado se você morar nos subúrbios de Atlanta ou numa área rural no Tennessee. Nenhuma dessas escolhas é um pecado, de acordo com o que eu vejo nas Escrituras. Mas Deus pede que nós façamos o nosso melhor com aquilo que nós temos. Mas tem algumas pessoas que estão literalmente amarradas a um ambiente mais urbano por causa de, por exemplo, tratamento de saúde, por cuidar de algum parente de idade que não pode se mudar. O seu emprego pode te exigir ficar na cidade. Mas o que eu tenho visto é que cada vez mais pessoas que não são cristãs estão saindo das cidades. Então, se você olhar para o leste do Tennessee, na área de Greenville, tudo que chega ao mercado está sendo comprado por pessoas de Nova York. Mesmo antes de chegar no mercado, as propriedades já são vendidas. Então, até mesmo as pessoas seculares estão enxergando que os benefícios de viver numa cidade estão se desintegrando. E essas pessoas estão procurando mudar para o campo como um lugar de refúgio. Então, minha sugestão, o meu conselho é que se você tiver recursos e possibilidade de mudar para um lugar mais quieto, nós sabemos pelo espírito de profecia que o sinal para mudar para o campo é a lei dominical ser aprovada. Mas, na minha opinião, esse não é o primeiro, mas o último sinal. Mas, como pessoas sábias, nós podemos ver o que está acontecendo. Então, se nós quisermos nos preparar e ter um ambiente saudável para as nossas famílias, e preservar o nosso suprimento de alimento e ter capacidade de produzir alimento, nós precisamos mudar assim que pudermos para um lugar mais rural. Isso talvez envolva sacrificar uma carreira glamurosa, talvez no centro da cidade, para ganhar talvez menos dinheiro. E ganhando menos dinheiro, você provavelmente terá mais tempo para fazer o que é importante e preparar espiritualmente você, a sua família e os que estão ao seu redor. E se você pode se mudar, a minha sugestão faz muito mais sentido mudar para um lugar onde você pode ter uma capacidade de produzir alimento, onde você pode ter mais segurança para morar, mas reconhecendo que algumas pessoas não poderão se mudar. E elas estão amarradas à cidade ou aos subúrbios por causa de questões de saúde, educação ou de alguma outra razão, e nós não queremos condenar essas pessoas que fizeram essas escolhas. Se você tem essa possibilidade, Deus te deu os meios para fazer isso, Deus seja louvado. Daniel continuou em Jerusalém, na Babilônia, quando todo mundo voltou para Jerusalém. Certo? Quando Zorobabel voltou, quando Ciro se tornou rei, Daniel não voltou com ele. Daniel continuou e acabou morrendo onde hoje é o Irã. E você pensa, por que Daniel não voltou para Jerusalém? Ele orava 3 vezes por dia, por que ele não voltou? Nessa altura ele já tinha uns 90 anos e essa jornada talvez fosse muito difícil para ele. Então quando Deus apareceu a Daniel, que já era um homem de idade, que basicamente passou a vida de adulto inteira sendo escravo de reis estrangeiros, e Deus afirma em Daniel 12, descansa em paz, tu és um homem muito amado. E ele diz isso algumas vezes, tu és amado. Mesmo você tendo ficado na Babilônia literal, isso não quer dizer que Deus tenha te abandonado. Então eu não acho que nós devamos condenar pessoas que não tomaram essa escolha, mas nós reconhecemos que algumas pessoas não têm escolha. E isso é um convite para nós compartilharmos com aqueles que não puderem fazer essa escolha. Eu tenho um colega de trabalho que tem que levar alguém da família 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. E isso limita que ele more numa região e não tem nada que ele possa fazer contra isso. Mas ele está guardando o 5º mandamento ao honrar a mãe dele. Isso significa morar perto de um hospital. Então não acho que nós devamos condenar ninguém pelas decisões que eles fizerem, mas se no momento eu tivesse uma oportunidade de mudar para uma área rural, mesmo que isso significasse tolir minha carreira ou diminuir meu salário, se eu pudesse, eu iria enquanto nós ainda podemos. Ok, você sabe, é engraçado você mencionar isso, eu cresci
em uma dessas cidades que você mencionou antes. Eu sou de Nova Jersey. E isso não é, você sabe, eu jamais voltaria. Eu nunca voltei. Eu saí quando eu tinha 18 anos, quando eu servi o exército. Então, se você tem... Você acha que a ênfase das pessoas que têm filhos deveriam dar uma ênfase maior para sair desses locais? Eu acho que o sistema de ensino público nos Estados Unidos hoje é como a Sodoma e Gomorra dos dias atuais. Sem ser muito específico, quando a Flórida aprovou a lei que a mídia chamou de Lei Não Fale de Gay, o que os legisladores da Flórida estavam dizendo é: ninguém pode ensinar crianças de jardim e pré-escola sobre orientação sexual ou identidade de gênero. Isso nem deveria ser um ponto de discussão nas escolas públicas, nem deveria ser ensinado, a maior parte disso é besteira mesmo. Então nós vemos que as escolas públicas não mais são centros de aprendizado, mas são centros de indoutrinação e ideologia sem Deus. Então, se você tiver a chance de fazer educação domiciliar ou colocar seus filhos numa educação cristã, mesmo isso é questionável hoje em dia, mas até mesmo sair das cidades é sábio se você valorizar a salvação eterna dos seus filhos. Porque o que acontece nas escolas hoje, sabe, tem muitas drogas, muito álcool, muita promiscuidade. Se você falar com as crianças do sistema público de ensino, vão te dizer que mais ou menos a metade ou um terço das crianças não mais se identifica como hétero. Se identificam como queer ou questionante ou não binários, porque é isso que é legal hoje em dia. Então nós temos visto a indoutrinação das crianças hoje em dia. E assim como no livro de Jonas, as pessoas de Nínive não sabiam a diferença entre a esquerda e a direita. E as nossas crianças e nação estão sendo doutrinadas, eles não sabem mais o que é certo e errado. E eles estão pagando uma terrível consequência com toda a imoralidade que vem com isso. Então eu encorajo as pessoas e os pais a seriamente considerarem: será que Deus não está abrindo uma porta para mudar para uma área mais rural? E se necessário fazer educação domiciliar para proteger as crianças o máximo possível? Amém. Amém.